Fala, clientes felizes, tudo bem? Michel aqui de novo, da equipe de sucesso do cliente. Vim trocar mais uma ideia aqui com você. Nesse vídeo, a gente vai conversar sobre análise do fluxo no dashboard, né, e possíveis relatórios que eu posso utilizar na plataforma, de atrasos, vendas, projetos, né, para a gente analisar, e outros relatórios possíveis também, que a gente pode analisar e utilizar juntos aqui na plataforma. E nesse processo, como é que eu posso utilizar o Safe Leads para me ajudar a entender como que, beleza, agora eu estou conseguindo fazer aqueles pontos iniciais da implementação, né, Michel? Então a gente passou pela parte de precificação, agora temos um mínimo, pelo menos, a etapa de um template padrão, né, de proposta comercial para eu apresentar essa precificação, esses projetos aos meus clientes, essas propostas. E agora, o que acontece? Né? Então eu tenho esse fluxo, nós temos e trabalhamos esse fluxo de processo, e passados por isso, agora nós vamos trabalhar em como é que eu posso analisar, avaliar, sempre eu pegar e entender quais são as minhas informações que nós temos aqui, transformar essa informação em conhecimento e a partir desse conhecimento transformar em planos de ação. Tá? Então nós entregamos diversos tipos de relatórios, né, para a gente analisar e avaliar diversos desses pontos. Então a gente pode olhar aqui na plataforma web, eu estou aqui no nosso dashboard. Então, a partir desse dashboard, eu já consigo inicialmente ver diversos números do que está acontecendo com a nossa operação hoje. Então, eu já posso perceber que eu tenho hoje 749 leads, desses eu tive 19 vendas perdidas, né? Leads ou projetos perdidos, leads perdidos, vendas um total de 162, estou com uma taxa de conversão muito interessante de 21%, trazendo um total de praticamente 8 milhões de reais em vendas. A partir disso, eu consigo analisar como que está essa separação entre as minhas diferentes unidades. Então eu tenho unidades em Curitiba, Salvador, Aracaju e diversas outras. E olhando um pouquinho mais para baixo, eu consigo analisar separadamente todas essas unidades. Vamos separar aqui embaixo, no meu desempenho por loja, como que estão esses meus desempenhos dessas minhas lojas principais, algumas filiais que já estão em operação, que é Curitiba, Salvador e Aracaju. Então a gente consegue ver aqui que a quantidade de leads versus leads que já estão com projetos, pré-propostas, vendas e vendas perdidas. O meu maior volume em leads é em Salvador. Apesar disso, eu estou com uma quantidade muito mais menor, praticamente metade de leads em Curitiba, mas eu tive uma quantidade muito maior de propostas de operação, de exercício, né? Ou seja, eu posso analisar isso como se fossem métricas de esforço, ou seja, a métrica de esforço de quantidade de propostas geradas ela é muito maior e que me trouxe razoavelmente uma quantidade interessante de vendas. Eu teria que analisar agora qual que está a variação disso em percentual de taxa de conversão de lead para venda. E a gente já consegue avaliar isso pelo meu dashboard aqui em cima. Então, enquanto eu estou com praticamente 42% de taxa de conversão de lead para venda em Curitiba, eu consigo ver um percentual muito menor, que ainda é muito bom, tá? De 9,5% e 17% em Salvador e Aracaju, respectivamente. Isso são informações iniciais. Então, o segundo passo agora que a gente pode fazer é entrar mais a fundo nessas unidades, nessas lojas. Beleza, eu posso até ter uma quantidade interessante de vendas em Curitiba. Então, eu tenho uma taxa de conversão incrível de quase 50%. Eu tenho uma quantidade que é mais que o dobro da quantidade de vendas de Salvador. Porém, notem que o volume de vendas histórico das minhas vendas de Salvador é metade do que foi em Curitiba. Então, o que eu posso entender a partir desse aspecto? O meu ticket médio de tamanho de projetos ou de outros tipos de serviços de energia solar e por aí vai, é muito maior em Salvador. E aí algumas coisas podem estar acontecendo. De duas uma. Os projetos de Salvador simplesmente são maiores e ponto. Essa é uma análise que a gente consegue também fazer. E outro ponto pode ser que a equipe de Salvador está conseguindo agregar mais valor nos mesmos clientes. Então a equipe de Salvador pode estar vendendo o mesmo projeto de 50 mil reais em energia solar, porém conseguindo agregar outros produtos laterais. Ou seja, pode estar agregando produtos como limpeza de telhado, limpeza das placas,
venda de projetos de reestruturação, né, do telhado para uma melhor entrega, venda antecipada de um inversor com maior potência, já pensando na expansão de consumo desse cliente, venda de projetos simplesmente maiores, né, por estar antecipando e conversando com seus clientes sobre a sua necessidade de expansão no consumo. Então, um cliente hoje pode ter um consumo de 1.000, mas através de conversas e relacionamento, aquele vendedor entendeu que isso acontece desse consumo atual de 1.000 kWh, porque esse vendedor ele entendeu com esse cliente que ele está com 2 ar-condicionados ligados no mini mercado do bairro dele. E isso acontece porque a conta de luz dele estava muito alta, teve um aumento de 10% já esse ano para ele. Então, a partir disso, o vendedor falou, olha, como a gente já está aproveitando fazendo esse projeto, vamos fazer para 1.500, 2.000, 2.500, já pensando você poder ligar esses 2 ar-condicionados, dar uma melhor ambientação para os seus clientes, né? E também você não se preocupar depois com possíveis necessidades de expansões, né? Já consegue agora. E olha aqui, eu tenho várias possibilidades de financiamento e parcerias com financiadoras para te ajudar nisso. Então, essas possibilidades de atendimento podem estar acontecendo em Salvador. É isso que a gente consegue analisar, analisando por fora esses números, mas a gente pode sempre ir do macro para o micro. Agora eu vou entrar na unidade de Curitiba. A primeira coisa que a gente consegue ver aqui, a gente vai conseguir trabalhar tanto etapas de lead e também etapas de projeto. Então, esse é só um exemplo, tá, do que pode vir a ser o processo de vocês. E é muito comum clientes que estão iniciando, seja o primeiro sistema, boa parte dos nossos clientes é a primeira vez que eles trabalham com algum tipo de sistema CRM, mas tem clientes que já trabalham, né, com outros sistemas CRM ou de outros modelos. Mas existe também a possibilidade de, como vocês estão vendo aqui, eu tenho para mais de 200 leads aqui parados em etapa de proposta comercial. O que eu já consigo concluir a partir disso? Isso acontece com alguns dos nossos clientes. Que alguns vendedores podem não estar recebendo o treinamento correto para a utilização da plataforma, então eu não consigo tomar tantas decisões quanto eu gostaria, porque simplesmente o sistema não está atualizado. Isso é muito importante. Por quê? Porque a partir disso eu, gestor, não consigo tomar nenhum tipo de decisão referente a isso. Então a gente consegue observar que provavelmente ou o vendedor não teve esse treinamento correto, e a gente está aqui para ajudar vocês com isso, tá? Então nós temos diversos vídeos aqui na nossa plataforma no YouTube, trazemos várias novidades pelo nosso Instagram, ou pode sempre conversar com o seu analista de conta, quanto o próprio vendedor não se sente à vontade, não quer, não gostaria, não entende como necessário atualizar essas informações, porque ele pode entender que isso é só para o gestor dele e não para ele, quando na verdade isso é uma grande falácia, né? A partir do momento que aquele gestor consegue entender como é que estão os números do Michel, né, o representante Michel, ele consegue entender como eu posso ajudar mais ainda o representante Michel a melhorar as suas vendas. Pode ser que o Michel já esteja com excelentes resultados, mas sem essas informações, ele não tem como avaliar a performance, a eficácia, a eficiência de todos esses pontos aqui do Michel. Então, isso começa a trazer algumas informações de como é que realmente a nu e a cru está a sua operação comercial, como também, claro, a operação de projetos mais abaixo e a operação de pós-venda. Legal. Passando um pouquinho para frente no nosso funil de vendas, eu consigo sempre observar e filtrando, tá, pessoal? Filtrando pelas datas, esse ano, esse mês e diversas outras questões aqui, eu consigo já ver agora no mês de março quantos leads foram cadastrados, quantas vendas foram no final, e eu consigo depois até fazer algumas comparações. Qual que é a origem desses leads? Da onde que eles estão vindo? Onde que eu estou tendo o maior resultado? Então eu consigo observar que no histórico da unidade Curitiba, prospecção de campo e no mercado de energia solar hoje no Brasil, pelo que nós percebemos aqui na Safe Leads, é de longe o fator, né, a origem de trabalho com leads mais forte, que é a prospecção de campo. Mas tem muitas outras origens ainda bem inexploradas, como redes sociais, Instagram, Facebook,
o próprio site de vocês. Nós temos um gerador de formulário que você consegue pegar um formulário e colocar no seu site. Os leads que se cadastram lá vêm direto aqui para o Safe Leads e eu posso distribuir através de um distribuidor, uma fila de distribuição automaticamente para os seus vendedores. Tá? Então isso acelera o seu processo de atendimento também e todas essas análises que depois que a gente vai fazer. E claro, o mais importante de todos, indicação de cliente, boca a boca. Então, todos os momentos a gente tem que pedir indicação de novos clientes, né? É a melhor, foi a melhor e sempre será a melhor fonte, a fonte mais lucrativa da sua empresa será a indicação de cliente. Passando por isso, a gente consegue analisar alguns outros pontos também. Eu posso dar uma olhada como que está o gráfico de desempenho de cada um dos meus vendedores por loja, tá? Por unidade. Então, eu consigo perceber aqui que o Wanderson fez alguns trabalhos aqui nos últimos meses, teve até uma conversão em vendas muito interessante, mas eu tive outros vendedores com taxas até acima, né? Ou seja, olha que interessante, esse vendedor, ele conseguiu uma taxa de 174% de taxa de conversão. Michel, isso é impossível. Como é que ele conseguiu com lead vender mais, né? Vender maior quantidade? O que acontece? O Safe Leads, ele te dá uma possibilidade que outros CRM de vendas não dá, que é você conseguir alinhar diferentes e vários projetos no mesmo lead. Isso é muito interessante, porque a partir de, vamos pegar um exemplo aqui, o Michel. O Michel, ele é um lead, pessoa física ou jurídica, ele pode querer, por exemplo, trabalhar diversas unidades de trabalho dele. Então eu posso, por exemplo, com o Michel, ele pode querer fechar um projeto para a residência dele. E depois de um tempo, lá no momento da instalação, ele falou, olha, eu não sabia que vocês, empresa solar, trabalhavam também com empresas. Eu tenho um mini mercado. Vocês conseguem avaliar se é possível instalar também nesse mini mercado? É a mesma titularidade? Com certeza. Às vezes a gente pode fazer uma expansão nesse mesmo projeto. O Safe Leads te ajuda a calcular isso. Diversas unidades consumidoras no mesmo projeto. Ou criar diversos projetos diferentes, com necessidades diferentes, que vai passar por etapas e tempos de necessidades diferentes. Então, enquanto um projeto está lá na instalação, o outro está iniciando agora o levantamento de dados e necessidades técnicas. Então, é possível nós termos cada vez mais rentabilidade com essa nossa mesma pool, essa nossa mesma base, seja de clientes ou seja de leads. E outra análise interessante, clientes que vocês já têm instalados, vocês também podem ter esse trabalho de pós-venda e reutilizar esses mesmos clientes para criar novos projetos, pensando em expansões, pensando em outros projetos de limpeza, seguro, cobertura de incêndio e por aí vai. Então, passei aqui pelo nosso gráfico de desempenho e como último ponto do nosso dashboard, nós podemos conversar aqui sobre o nosso gráfico, né, o nosso mapa aqui de projetos. Eu consigo facilmente ver da unidade de Curitiba onde que estão todos esses nossos projetos. Temos projetos principalmente aqui na região de Curitiba. Pode ser que a unidade de Curitiba acabou criando correlações, né? Tem muitos clientes nossos. Michel, por que a unidade de Curitiba tem leads em São Paulo, no interior do Paraná, lá em Belém? Por que isso pode acontecer? Isso acontece porque muitas vezes uma certa unidade ela tem liberdade, uma filial, uma loja, ela tem liberdade, ou ela é uma franquia, e ela tem liberdade de atuar em outros locais. Alguma exclusividade, outras as franqueadas liberam esse tipo de permissão, tem esse tipo de permissão. Então nesse caso aqui é um exemplo claro, e nós já tivemos muitos clientes que têm unidades em Maranhão e estão agora abrindo unidades através da gestão do Safe Leads em Londrina, Paraná. E você consegue olhar isso a partir desses pontos. Então, muito bem, a unidade de Curitiba, ela está atendendo Curitiba, a maioria dos projetos ficam em Curitiba, mas está começando um trabalho em Ribeirão Preto, interior do Paraná, lá em Guarapuava, e também algumas cidades e próprio cidade de São Paulo, né, através de, às vezes, alguns representantes, algumas parcerias. Isso pode acontecer e nós podemos também fazer filtros, né, por datas e outros filtros por cidade, vendedor, técnico, data de cadastro, origens e por aí vai. E eu posso analisar então que às vezes a unidade de Curitiba pode querer criar uma unidade filha, em São Paulo, em Ribeirão Preto, em Guarapuava.
porque eu posso analisar e filtrar essas informações de que Guarapuava está me trazendo resultados. Então faz sentido eu investir um pouco mais de tempo, esforço e também investimentos financeiros nessa unidade. Beleza? Pessoal, esse foi o nosso dashboard. Obrigado pelo seu tempo, conta com a Safe.